Vamos continuar, pessoal, continuar a correção. Sexta questão fala o seguinte: observe atentamente a tabela abaixo e complete as lacunas. Em azul já está no lido, em verde as respostas. A tabela fala da fórmula da base. Na primeira linha temos o que? CaOH2. Eu quero saber o nome. Nesse caso temos o hidróxido de cálcio, pela presença do cálcio. Fórmula do cátion. Cátion é o metal, Ca2+. Ele é considerado qual a força da base? Forte, porque ele está entre as famílias, nesse caso, alcalinos terrosos. Na segunda linha temos somente a fórmula do cátion, NH4+. Nesse caso, a fórmula da base é NH4OH, é um hidróxido de amônio, pela presença da amônia, e é uma base fraca, porque ele não se encontra em nenhuma das famílias. Na terceira linha temos o hidróxido de bário. Bário, nesse caso, ele pertence à família de metais alcalinos terrosos, então é BaOH2, hidróxido de bário. Ele é um cátion 2+, Ba2+, e um ácido forte. Quarta linha temos o LiOH, é um hidróxido de lítio. Ele possui um cátion Li+, então ácido forte, pertence aos metais alcalinos. Na quinta linha temos somente a fórmula do cátion, K+. K+, pertence à família de metais alcalinos. Fórmula da base, KOH, é um hidróxido de potássio, base forte. Na sexta linha temos o hidróxido de ferro 3. Nesse caso é FeOH3, pela presença do cátion 3+, então preciso de 3OH. Então nesse caso é uma base fraca, porque não está nos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Última linha, AlOH3, ele é um hidróxido de alumínio, seu cátion é Al3+, é uma base fraca, também não pertence à família de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Na sétima questão, pessoal, ele pede para classificar os ácidos da tabela abaixo em forte ou fraco, no item A. E classificar hidrácido oxiácidos. O H2CO3 é um ácido fraco, certo? Porque ele possui um oxígeno a mais do que hidrogênio. Ele é um oxiácido pela presença do oxigênio. Temos a CH3COOH, é um ácido fraco, porque ele possui, nesse caso, muito pouco oxigênio. Ele é um oxiácido. Temos o H3PO4, é um ácido fraco, porque possui somente um oxigênio a mais do que hidrogênio. Ele é oxiácido pela presença do oxigênio. H2SO4 é um ácido forte, porque possui dois oxigênios a mais do que hidrogênio. Ele é um oxiácido pela presença do oxigênio. HCl é um ácido forte, certo? Pelo fato de ele estar numa classificação, nesse caso em relação à acidez, pela ausência do oxigênio, e é um hidrácido também pela ausência do oxigênio, certo? Na oitava questão da Unicamp, São Paulo, ele diz o seguinte: em setembro de 2011, no Rio Grande do Sul, pessoas alegaram ter sofrido queimaduras depois de beberem um achocolatado. Em março de 2013, um caso semelhante voltou a ocorrer, agora com suco de maçã. Em função de problemas semelhantes durante o processo de higienização, o achocolatado foi contaminado por água sanitária e suco de maçã, substituído por soda cáustica, 2,5%. Pode-se afirmar que, comparados aos produtos não contaminados, os líquidos que causaram problemas aos consumidores apresentavam o quê? No item C, a resposta: mais básicos e, portanto, com maiores valores de pH. Nesse caso, temos a presença de uma base forte, certo? Isso provocando queimaduras. Não é somente a substância ácida que queima, também a substância básica também queima. Vamos para a nona questão. Nesse caso, a nona questão fala o seguinte: podemos classificar os ácidos quanto ao número de hidrogênios ionizados, quanto ao número de elementos constituintes, quanto à presença de oxigênio na molécula. Nesse sentido, qual dos ácidos listados a seguir pode ser considerado um diácido, tenário e oxiácido ao mesmo tempo? Nesse caso, o item B, H2SO4.
Ele é um diácido porque se ele tirar um oxigênio, ele se torna um ácido fraco, certo? H2SO3. Ele podemos chamar de tenário, porque nesse caso ele tem 3 elementos químicos: o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Ele é um oxiácido pela presença do oxigênio, certo? Vamos para a 10ª questão. Na 10ª questão temos o que? A da FATEC, São Paulo. Leia atentamente a seguinte notícia publicada em jornal. Alunos tomam soda cáustica durante a aula e passam mal. 16 alunos de uma escola particular de Sorocaba, interior de São Paulo, foram internados após tomar soda cáustica durante uma aula de química. Os alunos participaram de um exercício chamado teste do sabor. Já haviam provado limão, vinagre e leite de magnésio. E insistiram em provar a soda cáustica, produto utilizado na limpeza doméstica. Em pouco tempo, os alunos já começaram a sentir os primeiros sintomas: ardência na língua e no estômago, e foram encaminhados ao hospital modelo da cidade. Essa foi tirada de uma notícia do Diário do Grande ABC, online, no dia 19 de setembro de 2005. Sobre essa notícia foram feitas as seguintes afirmações: os produtos ingeridos pelos alunos eram limão, vinagre, leite, magnésio e soda cáustica. São todos ácidos e por isso corrosivos? Tanto o leite de magnésio como a soda cáustica são compostos alcalinos. A soda cáustica, a NaOH, é uma base forte, e o leite de magnésio, suspensão de MgOH2, é uma base fraca. Isso ajuda a entender por que o leite de magnésio pode ser ingerido, mas a soda cáustica não. Qual das informações é correta? Nesse caso, na 10ª questão, item D. Segunda e terceira são corretas. Tanto o leite de magnésio como a soda cáustica são compostos alcalinos, por causa do sódio e magnésio. A soda cáustica NaOH é uma base forte, o leite de magnésio é uma base fraca. Pelo fato que a soda cáustica ser uma base forte, é altamente perigoso. Item D. 11ª questão. IBMEC, Rio de Janeiro. O ácido sulfídrico é um gás que se forma da putrefação natural de compostos orgânicos, matéria morta. Por ser assim, é um gás incolor, tóxico e corrosivo. Esse ácido se forma na união de enxofre e hidrogênio. Indica a opção correta quando a forma molecular e o tipo de ligação que ela está ocorrendo. A 11ª questão é o item B. H2 é o ácido sulfídrico e ligação covalente, porque forma uma molécula. Na 12ª questão temos o que? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os compostos inorgânicos encontram amplo emprego, mas nas mais diversas aplicações. Na coluna da esquerda abaixo estão listados 5 compostos inorgânicos, na direita diferentes possibilidades de aplicações. Nesse caso, qual a sequência correta preenchida nos parênteses de cima para baixo? Item correto, nesse caso o item E. Vamos lá. No item E temos a primeira sequência de cima para baixo, 3. Usado em baterias, que é o ácido sulfuroso. Nesse caso, a próxima. Antiácido, hidróxido de magnésio. 5. Usado em refrigerantes, H3PO4, é o ácido fosfórico. Próxima, 2. Usado em produtos de limpeza, ácido cloroso, que nesse caso é a nossa conhecida que boa, certo? 13ª questão, jovens. 13ª questão será: considerando as substâncias puras KOH, HNO3 e suas propriedades, apresenta na tabela 1 as respostas dos itens abaixo. Nesse caso, o item A, ele pede para escrever o nome da substância e seus estados físicos. KOH, hidróxido de potássio, estado físico sólido. HNO3, ácido nítrico, estado físico líquido. Nesse caso, a 25 graus. Quais são os tipos de ligação química existentes nas duas substâncias puras? Iônica e covalente. E, no caso do KOH, HNO3 covalente.
Escreva a fórmula estrutural do HNO3. Está aí presente no quadro, certo? D. Explique por que as duas substâncias puras não conduzem corrente elétrica. O KOH é sólido, então apesar de ser iônico, não conduz corrente elétrica nessas condições, pois não há mobilidade dos íons. HNO3 é um líquido gasoso, porém não conduz corrente elétrica nessas condições, pois se trata de uma substância molecular, na qual não há presença de íons. É preciso diluí-los para correr corrente elétrica. Observe se uma solução aquosa saturada de HCl liberada a uma substância gasosa. O estudante de química procura representar por meio de uma figura os dois tipos de partículas que predominam nas fases aquosas e gasosas da substância, sem representar as partículas de água. A figura com representação mais adequada seria o item C. O item C, nesse caso, temos a molécula HCl, na fase gasosa, que é liberada, e dentro da água fica os cátions hidrogênios e os ânions cloro, certo? H+, e Cl-. Representação do ácido aquoso. Então, jovens, obrigado pela atenção de vocês e na próxima semana, se Deus quiser, teremos a nossa revisão. Então vocês tenham um bom dia, até a nossa próxima aula.